louvar ao Senhor. Eu estava pensando ali sobre a irmã Marlete e eu pensei isso. Se nós pudéssemos ir para o céu agora e perguntar para Marlete: Marlete, consegui um jeito que eu posso levar você de volta para a terra. Você gostaria de voltar? O que os irmãos acham que ela ia responder? Mas de maneira alguma. Imagina, 6 anos de sofrimento, de dores, e agora nada, né? E nós louvamos a Deus por isso. Também muitos dos hinos que nós cantamos na voz de melodia, né, foram escritos por um homem chamado Ron Hamilton, né? Ele até tem um CD em português, né, que é o Pirata, né, e por muitos anos ele tem um ministério muito grande com crianças, escreve muitos hinos, aliás, na voz da melodia tem muitos que ele escreveu, e ele faleceu essa madrugada também. Ele está na glória, sofreu com demência por mais ou menos 6 anos também, por aí, e essa noite, essa madrugada, Ronaldo Hamilton foi para a glória, né? E hoje ele e a Marlete estão se conhecendo, né? Estão se conhecendo. Vai ver que ela diz: foi o Senhor que escreveu Eu vi Cristo em ti? Foi eu que escrevi. Já pensou? Foi ele que nós sentamos na porta do cemitério. Olha só, foi ele quem escreveu e faleceu essa madrugada. E hoje ambos estão na glória, né? E não trocaria isso por nada. Aliás, eu tenho um pouco de inveja da Marlete, porque ela está lá e nós não estamos, né? Mas graças a Deus, olha, não há nada melhor do que uma verdadeira serva servir até o fim. Olha, isso nos alegra, isso é um bom testemunho para os nossos jovens, né? Estou cansado de o testemunho para os nossos jovens, esses cantores que não tem nada a ver com Deus, isso e aquilo. Marlete é o tipo de pessoa que eu quero que os nossos jovens sigam como exemplo. Amém? Amém. Isso é o que nós queremos. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós vamos estar virando em vários textos da Bíblia. Eu já tinha 2 mensagens preparadas, prontas para pregar, e hoje à tarde Deus deu uma virada no que eu deveria pregar, né? E eu quero obedecer a Ele, amém? Amém. Obedecer a Ele, não o que eu quero, né? Gênesis capítulo 2, versículos de 16 a 17. Os irmãos podem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. Olha capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ele. Meu pai sempre dizia assim: com certeza Satanás colocou uma placa naquela árvore, escrito promoção, e aí a mulher não resistiu. Mas Deus disse: naquele dia em que comeres. Hoje foi um dia muito triste. Nós nunca esqueceremos esse dia. Mesmo nós longe, nós temos orado pela Marlete há muitos anos, e o André e seus filhos. Nós nunca vamos esquecer desse dia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder pregar a sua palavra. Fala aos nossos corações, usa-nos neste dia, para a honra e glória do Senhor. Em seu santo e bendito nome lhe peço. Amém. Os irmãos podem se assentar. A diferença que um dia faz. Talvez aquelas duas jovens hoje, esse dia fará a diferença para todo o resto da sua vida. Eu nunca me esqueço, no dia 22 de dezembro de 1990, mais ou menos às 7:30 da noite, eu estava no altar com o meu pai, e lá na Veiga Miranda abriu-se as portas, e uma linda noiva entrou pelas portas, e ela veio ao altar, e eu casei-me com a minha esposa hoje, e aquele dia fez uma grande diferença em minha vida. Eu nunca me esqueço, estando em Ribeirão um dia, e a minha cunhada Lina me ligou e disse: Terio, é bom você ir para casa assistir o jornal, alguma coisa está acontecendo em Nova York. E eu fui para casa no dia 11 de setembro, e os irmãos sabem o que aconteceu naquele dia, quando o terrorismo atacou os Estados Unidos. E este dia fez uma diferença para o mundo inteiro. Na Bíblia inteira nós podemos ver vários dias que fazem a diferença. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos 7 dias que fizeram a diferença. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos vejam no nosso texto o dia em que pecado entrou no mundo. A manhã estava como toda outra manhã, perfeita, até aquele dia.
Agora eles estavam sós, depois daquele dia, com medo, com vergonha, peso na consciência. Adão olhou para sua esposa quebrantada e olhou para sua própria alma e viu a escuridão, o horror, a miséria, porque um dia eles desobedeceram a Deus. Enquanto as lágrimas rolavam seu rosto, ele olhava ao redor e tudo era bonito antes daquele dia. O dia que pecado entrou no mundo. Você pode perguntar, pastor, por que nós estamos na situação no mundo hoje que estamos? Pecado não é mais pecado, é um estilo de vida. Por que nós estamos nessa situação? Eu digo para os irmãos, foi por causa daquele um dia que pecado entrou dentro deste mundo. Em uma estação missionária em Hottentot, a seguinte pergunta foi feita: possuímos alguma coisa que não vem de Deus? E uma garotinha de 5 anos olhou e disse: sim, o pecado. Pecado. Pecado separa Deus de sua criação. Tudo por causa de um dia que Adão e Eva cederam, deram para o pecado espalhou no mundo inteiro, e nós estamos na situação hoje, por causa daquele um dia. Um dia. Segundo dia. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2, e eu vou rapidamente, tá bom? Se você virar rápido, nós vamos rápido. Lucas capítulo 2, versículos 11 a 14. E eu começo a ler por causa do tempo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. Amém. Primeiro dia que nós vimos é o dia que o pecado entrou no mundo. O segundo dia é o dia em que o Salvador nasceu. Amém, irmãos? Amém. Para a grande maioria era simplesmente um outro dia. Mas para os pastores que viajaram à noite nas montanhas da Judeia, eles nunca esqueceram aquele dia que o nosso Salvador nasceu. José e Maria nunca esqueceu daquele dia, quando Deus olhou para baixo e agora Deus desceu até aqui embaixo. Que maravilhoso dia que ele veio, depois que o pecado veio. Deus mandou o seu único filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Glória a Deus por aquele dia. E eu digo para você que é salvo nesta noite, você nunca deve esquecer aquele dia. O dia que o Salvador nasceu. Terceiro, Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 12, diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios
que nunca podem tirar o pecado. Olha aqui para mim. Todos os dias, o sacerdote ia e oferecia muitas vezes o mesmo sacrifício. O que está dizendo é isso, que o pecado que ele havia oferecido sacrifício ainda estava lá. É como se na sua casa você varre o chão e o chão está limpo, e aí você levanta o canto do tapete e você joga toda aquela sujeira debaixo do tapete e cobre. A sujeira ainda está lá, não está no chão espalhado, ninguém pode ver, mas a sujeira está aqui. E era a mesma coisa quando o sacerdote vinha oferecer a muitos os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Mas olha o que diz o próximo versículo. Mas este, amém. Quem é este? Jesus Cristo. Amém. Havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Amém. Aqui está dizendo que ele veio, este Cristo veio havendo oferecido para sempre único sacrifício. A morte na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue. Oh, glória a Deus! Hoje nós somos salvos, porque o dia em que pecado foi pago por completo. Amém, irmão? Não foi pela metade, não tem um pouco de pecado, não tem pecado debaixo do tapete. Cristo deu a sua vida e pagou por completo todos os nossos pecados. Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! O dia em que pecado entrou no mundo, o dia que o Salvador veio, o dia que o pecado foi pago por completo. Mas pastor, ele morreu. E aí? Ainda bem que você perguntou. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Vou mostrar um outro dia. Mateus 28, versículos de 1 a 6. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou movendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse-lhes às mulheres: Não temais, tenhais medo, pois eu sei que buscas a Jesus, que foi ser crucificado. Ele não está aqui. O dia que o pecado veio na terra, nós lembramos disso todos os dias. O dia que o Salvador nasceu, o dia que o pecado foi pago por completo. Mas deixa eu dizer, irmãos, existe um dia que o nosso Salvador, ele
mortos, e Ele vive hoje para sempre. Para sempre. Sabe por que a pedra foi removida? Você acha que a pedra foi removida para Jesus sair? De maneira alguma. A pedra foi removida para Maria e Madalena poder ver que ele não estava mais lá. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós adoramos. Graças a Deus, Ele vive hoje. Amém, irmãos? Se você visitar Meca, lá vai achar o túmulo de Maomé. Se visitar a China, lá vai achar o túmulo de Buda. Se visitar Utah, o estado de mormonismo, lá vai achar o túmulo de Joseph Smith. E estes túmulos são famosos pelo que eles contêm. Mas se você for ao túmulo de Jesus, o que é famoso sobre o túmulo de Cristo é pelo que não está mais lá. Amém, irmãos? E esse é o meu Cristo, esse é o Deus que eu adoro. Graças a Deus por esse dia que Ele ressuscitou. A pedra foi removida. Número 5. O dia que Jesus passou pelo meu caminho. Eu nunca me esqueço. Foi numa quarta noite. Meu pai estava doente. E sempre quando ele não estava, pastor José Enio sempre pregava no lugar dele, lá em Ribeirão Preto. Nessa quarta noite, pastor José Enio levantou, e se você conhece pastor José Enio, que pregador! Pregador pregou sobre o inferno. Naquela noite eu estava sentado no lado esquerdo aqui, mais ou menos no segundo ou terceiro banco lá em Ribeirão, e ele deu o apelo e eu não fui no apelo, mas quando ele disse amém, eu fui correndo, nós tínhamos um órgão desse lado, eu fui correndo para o órgão onde minha mãe tocava e eu disse: mãe, eu preciso ir para casa. Ela disse: que foi, filho? Eu disse: eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Nós entramos no carro. Eu não sei se vocês lembram daquele carro chamado Zé do Caixão. Lembra daquele carro? Era um Fusca sedã, né? Vamos ser bem chiques, né? E eu vou dizer, aquele carro só faltava asas para voar. Era um trem-bala aquele lá. E eu estava no carro e minha mãe estava acelerando e nós fomos para casa. Meu pai estava na cama e eu corri para dentro de casa e eu fui direto para o quarto dele e eu disse: pai, eu preciso ser salvo. E eu não tenho dom de cura, mas aquela noite meu pai foi curado. Ele levantou e disse: filho, vamos lá na sala. E ele pegou as Sagradas Escrituras, abriu as Sagradas Escrituras e mostrou-me como eu poderia ser salvo. Eu aceitei Cristo naquele dia e eu nunca vou esquecer aquele dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. O dia que Jesus passou pelo meu caminho. Amém. Sexto, já estou terminando. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém. Versículos 15 a 17.
dia em que Cristo vai voltar. Amém. Ainda não aconteceu. Mas como seria bom se hoje mesmo Cristo voltasse. A pessoa, irmãos. A pessoa, pastor Marlete, olhar para trás e dizer: olha, pastor, o que está acontecendo? Mas como que o senhor veio? Marlete, você não sabe a maior. Cristo voltou. Amém. Já pensou? Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que dia maravilhoso. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Amém. Um dia eu e meu irmão fomos no funeral de um pregador que a gente conhecia lá nos Estados Unidos. E ele veio de outra cidade, trouxeram o corpo de outra cidade para a nossa cidade. E eu e meu irmão fomos lá. E ele foi enterrado num local que, para sair do carro, você tinha que passar pelo túmulo de nosso pastor que fundou nossa igreja, Dr. Saitler, príncipe dos pregadores. E meu irmão olhou para mim e disse: Teril, olha aí, o túmulo de Dr. Saitler. Nós andamos mais um pouquinho e nós estávamos virados, porque eles têm um tempo de oração perto, onde vai ser enterrado alguns cânticos. E eu e meu irmão estávamos em pé lá, e eu virei para trás. E eu disse para o Daniel, meu irmão: Daniel, olha quem está enterrado aqui. Era um homem chamado Pappy Burns. O apelido dele era Pappy. Pensa num homem que adorava a Deus. Tinha vezes que a igreja cantava, e aí você só via as mãozinhas do Pappy Burns levantadas, andando pela igreja, louvando a Deus. Pastor, eu e meu irmão quase tivemos um ataque lá. Eu olhei para o meu irmão e disse: Daniel, você imagina se Cristo volta agora? Que a Bíblia diz: os que são primeiros, a terra começa a mexer aqui. A terra começa a mexer aqui. E a terra começa a mexer lá onde nosso pastor está. E de repente, eles ressuscitam. Sobem. Depois que eles sobem, eu e você vamos encontrar eles nos ares. Amém. Irmãos, quase deu um ataque em nós. Todo mundo estava triste, eu e ele quase gritando glória a Deus. E eu e ele, se você conhece a família Rose, nós somos conhecidos como a família Chorão, e eu não dou desculpas para isso, mas eu e ele estávamos lá chorando e nos alegrando, porque um dia, irmãos, Cristo, Ele vai voltar. Nós não dizemos adeus para Marlete, nós dizemos até breve. Até breve. O dia que Cristo vai voltar. E em último lugar, Apocalipse, haverá um dia muito triste.
o dia do grande trono branco. Capítulo 20, versículos 11 a 15 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você nunca aceitou Jesus Cristo, haverá um dia chamado Grande Trono Branco. Ele abrirá os livros e dirá: seu nome não está escrito no livro da vida. Você já imaginou isso? Que tristeza. E a Bíblia diz: depois disso foi lançado no lago de fogo. Eu falo para você nesta noite: se você nunca teve um dia que Jesus passou pelo seu caminho e você o aceitou como Salvador, faça esta noite. Dias, 7 dias que fizeram a diferença. Vamos cruzar nossas cabeças, Pai.